noticiário, uma mãe que às vezes está chorosa por seu filho, vendo que ele está sendo encarcerado, nada podendo fazer, apesar de todo o seu desvelo, de toda a sua dedicação, que ela doou desde a sua infância, e no instante, às vezes até fazendo uma visita num presídio, e ela toda ali em prantos, e o seu filho vendo naquela situação, lhe endereça o olhar a ela e diz assim: olha, mãe, eu posso ser o maior criminoso, ter apontado o que fui nessa vida, posso ter matado, roubado, mas uma coisa eu carrego dentro de mim, o amor que tenho pela senhora. A senhora me ensinou o amor, e esse efeito do amor eu sei corresponder para a senhora. Então, nós podemos concluir deste exemplo que, apesar do ser que às vezes na sociedade seja uma pessoa considerado mais marginal, que não deve estar restringido ao nosso meio de convivência, ele não deve ter uma oportunidade. Costumamos dizer, um ser dessa espécie, só lhe cabe o quê? Uma morte. Desejar o que mais com a situação? Uma pessoa dessa não tem conserto, nós dizemos, não é assim? Tem que apodrecer na cadeia, costumamos dizer. Não tem como reparar. Mas sabemos que cada um dentro de si carrega o germe latente desse sentimento, dessa luz, que cada um, ou cedo ou mais tarde, irá se manifestar. Por pior que seja o cidadão, por pior que seja aquele criminoso, tem dentro de si a possibilidade de manifestar a luz do bem. Embora isso ainda seja muito difícil ao nosso turno, numa presente encarnação, mas que aos poucos ele vai trabalhando intimamente, mesmo que seja inconscientemente, ele vai reconhecendo o seu valor. Se assim fosse, Deus não teria voltado uma eternidade a nós, não teria dado a reencarnação, para que nessas voltas, nessas idas, pudéssemos assim então trabalhar o nosso espírito imortal. Então os efeitos da lei de amor são esse aperfeiçoamento, é o efeito do amor que faz com que, com essa integração entre as pessoas, haja o quê? Uma melhora na sociedade. Irradiamos este efeito e as pessoas vão captando, vão sentindo isso. Então, melhora. E nós podemos, por comparação, observar que nos dias de hoje a civilização melhorou em comparação a outrora, não é? Antigamente fazíamos coisas cruéis que era normal. Hoje nós ficamos estarrecidos. Então, por aí se tem uma ideia. Tudo em consequência do amor que vai amadurecendo pouco a pouco. Nós continuamos aqui. E toda ação boa, por má que praticarmos, sempre haverá de ter um efeito correspondente, seja por palavras, atitudes, pensamentos e emoções. É a lei de causa e efeito. Nós vamos separar por tópicos. Quando nós dizemos que toda ação boa ou má haverá de ter um efeito, nós primeiramente vamos estudar sobre palavras, que é um instrumento ou meio por onde manifestamos nossas energias emocionais, revestindo ou desprendendo do verbete. Ao sul do México, entre o século X e XII, houve um povo muito sábio, de uma cultura muito avançada, que se chamava os toltecas. E eles dominavam muito essa região, e eles tinham uma grande sabedoria, tanto que em 1999, se não me engano, 95, um mexicano chamado Dom Miguel Ruiz publicou um livro sobre os 4 acordos deste povo, que tinha conhecimento de muita
as coisas na cultura, na ciência, na arte, que era considerado artistas realmente. E dentro do que nos interessa sobre isso, eles falavam assim, que o ser precisa falar de forma inatacável, que era o primeiro acordo. O que quer dizer? Que a nossa palavra é uma atitude que precisa ser manifestada com força. Diziam que dentro do que nós falamos, de nossas palavras, ela tem uma energia capaz tanto de abençoar como de infelicitar, tanto de construir como de destruir. Nós sabemos, né, que quando a palavra, olha, não diz tal coisa que a palavra tem força, não é assim? Mas não é propriamente o verbo, não é a palavra em si que vai provocar todas essas movimentações, essas alterações que acabam por construir ou por abater. Mas, como ele diz, é a forma com que o verbo é revestido ou da forma com que as energias se desprendem desse verbo. Você pode, às vezes, num tom brincando, fazer uma graça, uma gíria com algum amigo, mas que você, dosando aquele verbo com amor, não vai representar em nada. Pelo contrário, vai ser uma coisa gostosa entre a convivência. Mas a partir do momento que você fale, às vezes, um palavrão carregado com uma energia malévola, aquilo atrairá coisas negativas. Então é da forma que nós conduzimos a nossa palavra que irá fazer com que essas energias elas possam nos abater ou podemos também sairmos bem. Dentro desta situação de palavras, no livro Crônicas e Comentários de Aureliano Alves Neto, o professor Charles Mendonça, ele relata um fato real, onde uma senhora que morava em Recife, já idosa, era católica, muito praticante, e ela tinha por hábito, todas as noites antes de dormir, fazer as suas preces, as suas orações, numa cadeira de balanço que ficava próximo à janela do apartamento onde ela morava. E essa janela, inclusive, era muito baixa, fácil de ser transposta, né, por qualquer malfeitor. E um dia, ela se esquecendo de fechar esta janela, ela começou a orar. E traída por um cochilo, ela deixa cair das suas mãos o Cristo. E naquele sono profundo, ela continuou, quando num instante, um malfeitor transpõe o peitoril, se deparando frente a frente com ela. Naquele instante, naquele sobressalto, a mulher desperta, e se deparando face a face com aquele estranho visitante noturno, com indizível ternura, simplesmente ela diz para ele, e ele admirado, surpreendido, meu filho, o que vai acontecer agora? Dizendo isso para o malfeitor. E ele, surpreso, emocionado, disse, olha, minha senhora, não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque essa é a primeira vez que alguém me chama de meu filho. Pode ser que esse cidadão se tratasse de um órfão de pais vivos, um desajustado social, por culpa talvez da própria sociedade.